Bom dia! E vamos para a nossa última... Deixa eu organizar aqui minha cadeira. E vamos para a última live aqui no Instagram dessa semana, porque amanhã é sexta-feira já. E a live vai ser no YouTube, tá? Deixa eu só organizar aqui o cabelo. Então, bora lá. Hoje eu vou falar sobre modus operandi. O que significa modus operandi? É como você age no mundo. Modus operandi é praticamente a configuração do todo de como você age com as coisas. Que coisas? Diversas coisas. E para exemplificar, para deixar isso bem claro, eu trouxe aqui uma Barbie, que eu vou explicar a história dessa Barbie aqui. A Barbie, ela é muito antiga, né? A Barbie, ela tem uma história gigante aí na indústria de brinquedos no mundo. Só que isso daqui reconfigurou meu modus operandi para o dinheiro recentemente. Por quê? E eu vou explicar. A minha avó materna, ela trabalhou muito tempo como cozinheira. Então, ela sempre trabalhava em residências de alto padrão. Então, eu sempre, quando eu era criança, né? Principalmente na época que ela estava trabalhando em algumas casas, e eu ia passar férias com ela. Então, eu sempre frequentei, quando criança, com a minha avó, casas grandes, bonitas, isso em Campinas e até em Dois Córregos, onde ela morava. Só que uma das casas que ela trabalhou foi nada menos que a casa do Chororó, que é o pai da Sandy e do Júnior. Então, durante uma boa parte ali da minha infância, dos 3 aos 5 anos, vamos colocar assim, eu convivi, né, ali com a Sandy, com o Júnior, na casa do Chororó, que é onde minha avó trabalhava em Campinas. E, por ser criança, né, e assim, a minha família em relação à classe social é considerada pobre, né? Só que o meu pai, ele sempre trabalhou em grandes empresas também. Meu pai já trabalhou na Coca-Cola e na época ele trabalhava na usina Star. Então, não é que a gente, por ser pobre, a gente não tinha nada. Não, a gente tinha. E eu fui uma criança muito abastada. Eu tinha muito brinquedo por conta de ser uma das primeiras netas ali, né, mulher. Então, meu pai trabalhava numa empresa grande, então tinha ganhos de brinquedo, essa época de criança e tal. Então, eu fui uma criança que tive muito brinquedo. Aliás, em relação aos meus irmãos, eu fui a que mais teve brinquedo. E como a minha avó trabalhava em casas de alto padrão, então eu sempre ganhava brinquedos bons, exceto a bendita Barbie. Por quê? O adulto, quando escolhe brinquedo para criança, gente, eu tive boneca assim, da época, fofão, aquele Pinóquio, então eu sempre tive muitos brinquedos muito bons, né? Brinquedos que muitas vezes nem eu podia brincar direito, porque tão bons que eles eram, tinha dia para brincar certo com os brinquedos. Só que qual era o quarto que eu mais via quando eu era criança? E aí eu tinha o contraste. O quarto da Sandy. Então, se você entrasse, né, na época no quarto da Sandy, você via um quarto de uma menina com muita Barbie, de todos os tipos e vários outros brinquedos, com aquelas temáticas rosinha, todas aquelas coisas. E quando eu via o meu quarto, era um cenário totalmente oposto. Então, na minha cabeça, principalmente de criança, quem tinha Barbie era rico, porque eu não tinha. Eu tinha diversas outros brinquedos, exceto a Barbie. Até porque, talvez por questões culturais, né, e por ter vários tipos, mas os brinquedos que eu tinha, às vezes, era equivalente ao preço de uma Barbie, né? Mas, no caso, a Barbie eu não tinha. E por que eu tô contando isso? Porque muita coisa é moldado quando a gente é criança, do 0 aos 7 anos. Então, são conceitos que a própria criança vai vendo, que ela vai tomando aquilo como verdade. E aí, muitas vezes,
uma coisa que para um adulto não tem significado, para uma criança tem. E ela leva isso para outras fases. E essa história, ela voltou à tona praticamente o ano passado, porque eu estava fazendo um processo de desbloqueio, e aí me veio na cabeça a bendita da Barbie. Aí você fala, mas como que na sua cabeça quem tinha Barbie era rico? Porque numa situação, tempos depois, eu devia ter uns 7 anos mais ou menos, e eu me lembro, né, dessa situação, com a minha avó, inclusive, ela estava na casa de uns parentes, de uns colegas, na verdade, colegas dela em Campinas, e sempre tem criança na rua brincando, né? E tinha uma menina que ela estava com uma Barbie na mão, e aí eu perguntei para ela se ela era rica, coisa de criança, mas eu lembro dessa cena, né? E aí ela falou, aí a mãe dela viu, ela falou assim, não, a gente mora aqui no bairro, é normal, né? Porque na minha referência à riqueza, criança rica tinha Barbie. Então, o meu modus operandi como criança e relacionado à riqueza, existe algumas coisas que quem tem dinheiro tem, que quem não tem, não tem. E uma dessas referências era a Barbie. Então, quando eu passei por esse processo, me veio essa cena na cabeça e no dia seguinte eu comprei uma Barbie para ressignificar. Então, ela é só um símbolo, na verdade, desse avanço. Falou, olha, qualquer pessoa pode ter algo, se trabalhar por algo, investir em algo, né? Independente do preço. Mas eu precisava consertar isso aqui com a minha criança interior, né? Então, para a minha criança interior, mesmo depois de adulta, sim, você é rica, porque você tem uma Barbie para minha criança interior, né? E isso mostra o quê? O como às vezes a gente está agindo no mundo. E é num nível tão inconsciente, ontem eu falei sobre hábitos, formação de hábitos. Fica num nível tão enraizado que às vezes por a gente não estar acordado, por a gente não estar consciente de algo que você está fazendo, você se sabota sem perceber. Então, tudo aquilo que a gente se propõe em fazer, em evoluir, precisa sim ser olhado com bastante carinho. Vigia e ora, sempre tem que vigiar as suas ações. Por isso que mudanças, elas precisam se tornar projetos, porque é uma forma de você medir, monitorar se você está realmente fazendo o que precisa ser feito. Então, o modus operandi é simplesmente como você está agindo no mundo. Como você faz uma coisa, é como você faz outra coisa. E muitas vezes, no dia a dia, tá? Vou dar um exemplo de casa agora. Como é o seu modo operandi para limpeza? Eu, por exemplo, estava observando essa semana, eu vira e mexe, causa desordem no ambiente. O ambiente fica mais bagunçado. E eu trabalho com gestão, eu trabalho com ordem. Mas existem duas coisas. Primeiro, eu sempre estou buscando organizar. Então, de qualquer maneira, quando está organizado, eu desorganizo para poder organizar de novo. Aí pode ser que tenha que ir no psicólogo para ver isso. Mas é um modus operandi. Então, você começa a falar, tá, por que eu estou fazendo isso? Falar, então, vamos fazer algo para minimizar essa situação. Tem gente que tem modus operandi de gastos. Tudo que a pessoa ganha, ela gasta. Não necessariamente ela investe. Ela não tem um planejamento de investimento. Não, ela está gastando dinheiro, ela busca gastar. Eu tenho um processo de mentoria voltado à gestão financeira, que foi um assunto que eu superei depois que eu comecei a empreender, que eu tinha um modus operandi de fuga em relação a dinheiro. Por quê? Dinheiro e gestão financeira e eu não combinava, igual óleo e água. Eu fugia disso. Até que, quando eu comecei a empreender, eu fiz gestão de recursos humanos, né? Faculdade de Gestão de Recursos Humanos. E na faculdade de RH, uma das aulas era sobre a pirâmide de Maslow e tal. E aí me veio na cabeça a pirâmide de Maslow, as necessidades humanas. E eu lembro que logo que eu comecei a empreender, eu falei, deixa eu olhar para dentro, deixa eu olhar para as minhas necessidades, para eu ver o que eu preciso fazer, o que é necessário fazer para não ter que ficar pensando demais em coisas que não vão agregar. E aí eu desenvolvi um questionário, um diagnóstico, que é hoje o diagnóstico pessoal, que é uma ferramenta que eu vendo, que você faz a sua análise com base na pirâmide de Maslow e você olha para dentro. E aí você consegue ver
de forma básica, né, rápida, mas os pontos cruciais que você deve focar para se reorganizar em nível pessoal. Quando eu fiz esse diagnóstico, eu me autodiagnostiquei, eu identifiquei ali que a questão da gestão financeira ia ser meu calcanhar de Aquiles, ia ser minha pedrinha no sapato, e eu precisava enfrentar isso. O meu modus operandi até então era o quê? Fuga. Só que quando eu tive a consciência que se eu não enfrentasse aquilo sempre ia ser um fantasma no meu processo, e empreendendo você lida com dinheiro, né? Você tem recebimentos, você tem pagamentos. Então, ou eu enfrentava isso, ou isso ia ficar maior do que eu. E aí eu comecei a mergulhar nesse assunto. Então, eu li livros, eu entrava em artigos, eu devorei esse assunto. Então, todos aqueles livros, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, Árvore do Dinheiro, diversos livros sobre esse assunto. Eu estou me avaliando conforme o diagrama do Ikigai. Legal. Legal, muito bom, Luciano. Então, eu mergulhei nesse assunto e ontem eu falei sobre sincronicidade, certo? Porque quando você começa a mexer nos pilares de desenvolvimento dos hábitos, que são 4, pessoas, informações, ambiente e repetição, quando você começa tanto a mexer ou independente do hábito que você tem uma ressonância, você vibra naquele estado. E isso cria sua assinatura magnética. E a assinatura magnética começa a se conectar com outras assinaturas que faz sentido. É como se fosse identificação de ondas, né? Semelhantes. Isso causa sincronicidade, tá? Então, a sincronicidade nada mais é do que um reconhecimento da sua assinatura magnética. Isso eu falei ontem, quem não assistiu a aula, a live de ontem, tá gravada aí. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu comecei a mergulhar no assunto de gestão financeira, porque eu identifiquei que era um gargalo, começou a criar ressonância. E aí, gente, parece que assim, tem coisa que você, às vezes você fala assim, não, devo estar num Big Brother universal, porque estão vendo meu movimento e estão mandando as coisas conforme a gente precisa, né? Pois eu me identifiquei muito entre o livro Pai Rico e Pai Pobre, por exemplo, e o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu me identifiquei mais com Os Segredos da Mente Milionária porque ele falava ali de algumas dores e algumas coisas muito mais humanas do que realmente parte prática do financeiro ali, né? E aí, bem na época, o T. Harv Eker, que é o autor do livro, veio para o Brasil fazer um seminário. Eu falei assim, não é possível. É tipo assim, é muita sincronicidade, né? E eu estava tão envolvida naquele assunto, então aquela informação veio e eu falei, eu tenho que ir, porque tipo, é para chutar o pau da barraca e sair realmente desse assunto para ultrapassar. Então, como eu comecei a ter mais consciência sobre o dinheiro, e isso sim, gente, você fala, nossa, então você é super? Não, existem etapas. Depois eu comecei a perceber, porque quando eu começo a estudar um assunto que não é da minha especialidade, mas eu preciso saber sobre aquilo, eu defino sempre um objetivo. Eu vou aprender ao ponto de ensinar. Então, eu sempre foco, eu tô aprendendo, eu tô vivendo, então eu já sou capaz de ensinar. Então, para mim, esse é o ápice. E hoje existe o Abastança na Borelli Academy, que é uma mentoria sobre gestão financeira, porque eu superei a primeira fase, porque gestão financeira tem fases, tá? Enfim. E aí, eu acabei movendo, tipo, tava tudo para acontecer. Então, imagina, vai acontecer um evento, você não tem dinheiro para investir naquele evento, mas você começa a ter ideias do que você precisa fazer para resolver aquilo. Então, eu fui percebendo que, primeiro, um dos meus modus operandi é a atitude. Sim, eu tenho um comportamento empreendedor. O comportamento empreendedor tem diversos aspectos, tá? Mas o meu modus operandi é finalizar. Eu sou muito boa em acabativa, por isso que tudo eu penso em projeto, tá? Logicamente que não são todos os projetos que eu consigo dar conta, né? Porque tem alguns que precisaria de outros recursos além do que eu posso, mas tudo aquilo que eu me proponho a fazer, meu foco é finalizar. Então, ele tem começo, meio e fim, porque eu sou de começar e terminar as coisas. Então,
esse assunto veio na época, para mim virou um projeto. E aí eu analiso todas as possibilidades. E na época, para vocês terem uma ideia, então eu tenho um modus operandi de atitude, de acabativa, ok? Ok. Mas o meu modus operandi financeiro estava em construção. Então, muitas vezes a gente está configurado para uma coisa, mas não está configurado para outras. E às vezes essas coisas elas estão no mesmo projeto. Então, por isso que tem gente que consegue ir até uma parte, mas não consegue finalizar outra, porque ela não enxerga o todo. E aí ele vai até onde dá pé, vamos pensar assim, né? Mas ele não consegue dar conta do restante, porque não teve o planejamento para enxergar isso. É como tentar nadar, eu não sei nadar, aí você vai na praia. Então você vai até onde dá, a água tá ali no umbigo, né? A água tá aqui no peito, já começou. Você vai até onde você tem capacidade de ir. Então, se você sabe nadar, provavelmente você vai mais longe. Se você não sabe nadar, você vai na sua margem segura. Com projetos é assim. Então, com um projeto, você tem sempre ter a visão do todo. E o que é um projeto, Sueli? Tudo aquilo que você definir de execução. Uma entrega para um cliente é um projeto. O ano é um projeto. O dia é um projeto. A semana é um projeto. Por isso que a habilidade de gestão no tempo é tão importante. Porque ela ajuda você a ter poder de condução. Só que só a gestão no tempo resolve as coisas? Não, ela é a premissa. Depois o ideal é desenvolver a gestão financeira, porque o dinheiro está ali em tudo, né? Então, querendo ou não, é uma habilidade. E depois disso, aí você pode aprender, por exemplo, gestão de projetos, para você pegar a gestão no tempo financeira e aprender a conduzir melhor as coisas em forma de projeto. E depois de projeto, gestão de rotina. Essas 4 habilidades que eu estou falando faz parte das soft skills, que são as skills que a gente desenvolve, que são as primordiais ali, tá? Se você desenvolve essas 4 habilidades, você faz qualquer outra coisa. Aí, lógico, qualquer outra coisa tem os seus desafios específicos. Mas voltando ao assunto principal, que é o modus operandi, tá? Então, quando aconteceu do Terra Aviária vir para o Brasil, eu vi lá as possibilidades e eu olhei e falei, olha, no cenário atual não tenho dinheiro, mas eu vou ter que... Eu falei, tá, aí entra outro modus operandi. Resolver coisas que não tá ali na sua zona de conforto. Então, se você olhar, o investimento aqui é 1.200 para eu poder participar. Aí você olha no seu caixa, você fala, você tem 1.200 agora? Não. Então, quanto a dados, não tem argumento. Custa 1.200, eu não tenho 1.200, não dá para fazer. Mas eu não tinha dinheiro, alguém tinha. Então, eu poderia criar um projeto, foi o que eu fiz na época, tá? Eu criei um projeto para alguns clientes, eu fracionei esse valor. Porque como eu sou facilitadora, quando eu aprendo algo, eu facilito o conhecimento para outras pessoas. E esse era um conhecimento que eu estava desenvolvendo. Então, eu propus para alguns clientes como se fosse cotas. Eu montei um PowerPoint, falei assim, ó, existe este evento, eu quero desenvolver esse conhecimento, custa tanto. Então, se 4 pessoas darem X ou Y, dá para fazer. Eu vou aprender, voltando, eu replico. Então, essa foi a proposta. E eu consegui, de um dia para o outro. Então, eu mandei para várias pessoas. Então, assim, várias pessoas. Só que, às vezes, a gente não precisa que várias pessoas digam sim. Eu só precisava que 4 dissessem sim. E, graças a Deus, 4 me disseram sim. E de gente que eu nem esperava. Tipo, se eu fosse pensar, falasse, fulano provavelmente faria. Fulano e fulano não fizeram. Foi Beltrano e Cicrano que eu nem consideraria ali como hipótese. Mas teve um movimento. Então, o modus operandi, ele sempre vai te colocar no movimento. A diferença que a gente precisa ter essa consciência para a gente ser intencional. Intencional. Então, quando você tem uma ideia, quando você tem uma intenção, quando você quer desenvolver algo, primeiro você precisa colocar em prática a visão macro das coisas, para ver até onde você vai e até onde você vai ter que resolver para aquilo acontecer. Semana que vem, dia 9, vai ter a nossa primeira Masterclass de 2023 com os alunos do Market Hunt. Eu falo aluno, mas eles são clientes, né? Eles são usuários lá do sistema. Eles pagam uma mensalidade, tem quem paga anuidade, mas é sempre ciclo.
Então, tem gente que está começando o ciclo de 2023, né? E este ano eu vou resgatar a gamificação. Gamificação é um processo mais lúdico para você passar no processo, tá? Ano passado não teve, porque eu tive mudança de cidade, muita coisa, e conduzir isso iria demandar muito para o momento que eu estava. Mas o ano retrasado já teve e tal. E todos os anos, a partir de agora principalmente, vai ter uma temática macro. Esse ano, a temática é navegação. Então, ele já tem um mapa, eu já desenhei o mapa. No dia da nossa Masterclass, eu vou passar o mapa para os alunos. Então, todo mundo que vai já começar em janeiro, já vai começar com mapa para navegação. E por conta da temática, eu sempre vou buscar referências desse assunto. E no Brasil, a gente tem uma referência, eu já vi uma palestra dele, e eu resolvi ler o livro dele recentemente, que é o Amir Klink, tá? E aí eu tô lendo o livro, e eu vou gravar um vídeo sobre essa leitura assim que eu terminar, eu acho que entre hoje e amanhã eu termino, 100 Dias Entre o Céu e o Mar. É um livro, esse livro do Amir Klink. E eu vou gravar um vídeo e vou colocar no YouTube, porque, gente, sincronicidade traz sincronicidade. Do dia que eu defini até esse momento, parece que tem coisas que vêm assim te mostrar, olha, é isso, é isso, é isso. E lendo o livro do Amir Klink, ele passou por tanta sincronicidade quando ele definiu o projeto, que eu fico assim, eu falei, gente, eu acho que é o livro que eu mais... Parece que eu tô falando com o livro tá falando comigo. Às vezes eu me sinto no meio do mar, às vezes como ele tá. Só que por que eu tô comentando isso? Porque no caso do Amir Klink, ele levou dois anos para definir o projeto. Ele não saiu assim, eu vou atravessar o mar da África até o Brasil e vou lá na doideira. Não. Ele definiu o projeto, ele teve que estudar partes por partes do projeto para ser viável. Ele ficou 2 anos, gente, estudando e se preparando antes da partida. Então eu achei fantástico, porque essa é a essência que eu vou passar, inclusive, para os nossos clientes e para mim, né? Porque quando eu aprendo, eu primeiro estou aprendendo e depois eu posso replicar, né? Então, tem coisas que às vezes a gente quer, resultado que às vezes a gente quer, mas os nossos modus operandi não tá para aquele resultado ainda, tá imaturo. Então, tem gente que quer faturar R$1 milhão, mas não tem ritmo, não tem vibração para isso. A questão é que quando você começa a fazer o alinhamento das coisas, uma hora ou outra, esse 1 milhão vai acontecer, porque você está fazendo o que precisa ser feito, canalizando para aquilo. Só falta realmente a sincronicidade, acessar o canal, né? E isso faz com que você tenha que ter uma visão macro. Então, por que eu desenvolvi o Market Hunt? Porque eu já sabia que ir para o mercado já ia ser desafiante. Se eu não tivesse a visão do todo, eu não ia saber onde que eu tenho que fazer as correções do processo. Então, eu desenhei um processo e fiquei, pasmem, praticamente o quê? Mais de 5 anos estudando as etapas do processo para nascer um software. Não é assim, nasceu, saí vendendo a doideira. Quem conhece a gente agora não sabe a trajetória que a gente teve. E quem pegou, por exemplo, o Market Hunt, cliente, há 3 anos atrás, sabe como que ele era. E agora, tendo a percepção, sabe como ele tá. Quem entra agora acha que é daquele jeito, mas não, ele nasceu de um jeito e foi sendo lapidado no tempo para se tornar o que é um mapa de navegação. Porque é isso que eu aprendi e estou aprendendo maravilhosamente aqui com a Amir Klink novamente. Projeto é o seu mapa de navegação. Se o seu mapa estiver errado, você vai parar onde? Então ele teve que estudar ventos, ele teve que estudar constelação, a astrologia no caso, ele teve que estudar diversas coisas que compunham aquele cenário. E ontem eu li um capítulo que ele teve que ele estudou outras pessoas que tentaram, inclusive fazer o mesmo trajeto, não tiveram sucesso. E aí ele foi vendo aonde que estava o gap. Então a definição, gap é lacuna, tá? Ele chegou a mudar a cor da tinta do barco, embaixo do barco, porque o vermelho poderia atrair tubarões. Então eles escolheram a cor verde para ser mais neutro por conta de corais. Tudo tem um porquê. A alimentação, ele viu que várias pessoas que inclusive não tiveram sucesso, uma das queixas, que foi até um francês que ele foi até a França conversar com esse cara, para vocês terem ideia. Ele literalmente se tornou o cientista ali do projeto, né? E aí o cara falou assim, olha,
meu maior desafio não era tempestade nem tubarões, foi meu estômago. E aí ele falou, opa, isso daí eu preciso resolver. Aí ele foi atrás de pesquisar sobre nutricionistas que pudessem fazer. E aí ele encontrou numa universidade, foi indicado lá uma nutricionista, e a nutricionista levou isso como projeto lá na faculdade, e eles desenvolveram todo o cardápio dele durante o período que ele levou 100 dias para ele atravessar. Porque levou 100 dias para ele sair da costa da África e chegar no Brasil, e a remo, tá? Ele pegou um barco a remo, né? Nada de barquinha, não, no braçudo mesmo. E eles fizeram o cardápio e fizeram a desidratação de todo o cardápio, considerando ele preparar com a água do próprio mar. Então, tinha algo específico. É igual ir para os astronautas quando vão para fora fazer projetos fora do planeta, a alimentação ela é ajustada àquele ambiente e foi feito o mesmo para ele. Então, se a pessoa não planeja isso e não se prepara, tá, gente? Porque não é só planejar, é se preparar para, né? Se você não tem um mapa e se você não se prepara para aquilo, você não vai ter resultado. Então, ele poderia não ter tido, mas ele teve. Por quê? E aí ele conta no livro, tudo que ele fazia e estava confirmando que a teoria dele, porque querendo ou não é teoria, por mais que você tenha um mapa que você faz para ser feito, você vai entrar em sincronia, e aí ele começou a receber todas as sincronicidades porque ele estava envolvido com aquele projeto, tá? E as coisas começaram a vir. Então, quando ele foi vendo que ele foi avançando e ele foi vencendo tudo aquilo que ele já tinha pré-definido que provavelmente iria acontecer, tirando, logicamente, a experiência da prática, ele tinha certeza que ele fez o que precisava ser feito. Até a saída do projeto tinha que ser num lugar específico. E aí, gente, é maravilhoso, porque se tem uma coisa que projetos nos ensinam, é quando você pega pessoas que fazem planejamentos para coisas extraordinárias, como atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo. Você fala, como que a pessoa se planejou para isso? Você vê lá um projeto, você vê lá todos os detalhes, é igual produzir um filme. Eu gosto muito de filme, gosto muito de documentário, porque é um projeto todo organizado. Foi roteirizado, foi gravado, foi feito corte, foi feito ajuste, foi comercializado, tá lá. Então, existem várias etapas daquele processo, né? Seu dia foi planejado? Minha agenda chegou ontem. Eu tava já com a fornecedora, ó, eu não funciono sem agenda, eu preciso da minha agenda física, porque o meu dia é um projeto. Projeto é papel, tecnologia vem depois. Então, a gente ensina sobre habilidade, mas eu só ensino aquilo que eu vivo, né? Então, o dia é um projeto, a semana é um projeto, o mês é um projeto, o negócio é um projeto. 7 anos para esse projeto poder ser bem conduzidos. 7 anos não sabia sobre isso. Você nunca ouviu falar de setênio? Setênio empresarial? Não, nunca ouviu falar. Então, se você está empreendendo e nunca ouviu falar, sinto muito. Você pode estar empreendendo bem soltinho no mundo. Então, não reclame dos seus resultados. Porque, gente, tem muita informação. Então, quando você se predispõe a aprender de forma organizada, que é o que a gente oferta hoje para o mercado, você ganha tempo, você economiza dinheiro, você foca no que precisa ser feito, porque você adquire o plano, você adquire o projeto para você viver o projeto e aprender com o projeto. Já teve quem passou por, mas a gente não pode substituir a sua experiência. E aí o modus operandi, que é o assunto central da live de hoje, que pega. Porque você pode ter um mapa, mas nem todo mundo vai chegar no destino. Tá, eu te dou um mapa para você ir para a França. Vamos pensar aqui agora. Vamos fazer, vou desafiar o Luciano. Luciano, até dia 1 de dezembro de 2023, você tem que ir para a França. Lá em Paris, em tal lugar. Vou até... É um desafio. Aí ele fica. Bom, quanto custa ir para a França? Aí ele pode ligar numa agência ou pesquisar para ter uma ideia. Custa vai dar 5 mil reais ida, 5 mil reais volta.
Mas, sei lá, falou, ó, você tem que ficar no mínimo 3 dias lá. Putz, para me hospedar tem variáveis. E aí você pesquisa, você vai ver que dá uns 20 mil reais essa brincadeira de ida e volta. Aí ele vai olhar no caixa dele e fala assim, ó, não tenho 20 mil reais hoje, mas eu posso ter no decorrer. Então eu posso pegar 20 mil reais, por exemplo, e dividir em 5. Ele teria que estar ganhando, guardar pelo menos 4 mil durante 5 meses. Putz, ficou pesado. Então, divide, a gente tá em janeiro, divide em 11 vezes para ver, dá 1.800. Nossa, mas ainda assim tá pesado. Tá pesado, mas tem formas de. Aí ele vai olhar e falar, peraí, eu consigo ganhar esse 1.800 aqui. Se eu vender X de tal solução, dá muito mais de 1.800. Um exemplo, tá? Aí ele resolve vender e foca em vender e vende 3 por mês. E vende e foca em vender. Então ele tem um objetivo macro, só que o foco dele está em fazer o que precisa ser feito para aquilo se tornar realidade. Então às vezes pode ser num mês que ele ganhe mais, ganhe menos, mas ele vai separando sistematicamente. Numa dessa ligou numa agência e falou, olha, quanto que é um roteiro, como que... a gente não cobra pelo projeto, a gente só cobra... Falou, eu tenho a intenção de viajar até tal data, e eu vou conseguir esse dinheiro tal. E aí ele começa a perceber que ele vai ver, em tudo ele vai ver sobre França. Por quê? Ele definiu um projeto macro, ele está envolvido com esse projeto, ele está canalizando a energia dele nisso, ele está vibrando nisso. E aí ele começa a ver Torre Eiffel onde nem ele nunca tinha percebido. Ele começa a ver... Daqui a pouco ele vai falar assim, não, eu preciso pelo menos aprender umas palavras em francês, porque até lá dá para eu poder, de repente, fazer umas aulinhas aqui online, né? Tem tanta coisa online. Daqui a pouco, quando vê, putz, eu preciso comprar minha mala que eu não tenho. Então você percebe que, gente, quando você determina o que você quer, você cria um projeto e você vai executando as coisas com base no projeto, você foca no que precisa ser feito e as coisas vão acontecer. Então, às vezes não vai acontecer até melhor do que você imaginou, mas você definiu. O problema é que a gente não define. Muita gente, né? Não define planejar um dia, não define planejar uma semana, não define planejar um mês, não define planejar uma vida. Porque o modus operandi dela tá fraco. Ela vive solta no mundo. Então ela tá à mercê das circunstâncias. A gente já está à mercê de circunstâncias não planejando. Planejando, na pior situação, você ainda ganha um bônusinho de calibração. E aí, se tiver que ir, vai ter que ir, mas pelo menos você foi fazendo o que precisava ser feito, você foi vivendo sua vida, vivendo sonhos, definindo, melhorando, né? Então, quando a gente define, a gente vai fazer. Pré-definir é muito importante para o modus operandi poder entrar, inclusive, em processo para te ajudar. Só que modus operandi, para quem pegou a live a partir de agora, é o seu modo de operação no mundo. Como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. Aí eu dei um exemplo do dinheiro. Eu tinha um modus operandi com o dinheiro antes, agora eu tenho um modus operandi com o dinheiro depois. E existem outros níveis que eu quero suprir. Então hoje o meu modus operandi está sendo configurado para a parte comercial, mas até ano passado estava inteiro dedicado a finalizar ali o software, que agora está nas retas finais. Porque querendo ou não, por mais que eu não execute a programação, eu gerencio o projeto, né? Então eu vou conduzindo, vou vendo, isso requer tempo, atenção. Então, uma vez que fases do projeto macro estão sendo finalizados, você vai entrando em outras etapas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um PDCA operacional. O meu dia na empresa, ele tem uma ordem de funcionamento, né? O que eu vou fazer hoje? O que tem para fazer hoje? Não, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer de cada etapa, porque está desenhado, o plano está montado. Se eu não otimizo isso, sendo por exemplo, que a nossa proposta, inclusive para quem é pequeno, aprenda a ser grande quando você é pequeno, na hora que você chegar na fase de começar a contratar pessoas, você não tem processo organizado. Aí você fala, onde que eu vou contratar? Qual parte ali do meu processo operacional precisa ter gente para que eu possa me liberar um pouco do operacional? Qual parte? De repente, semana que vem eu tenho conversa com 2 fundos de investimento. E eles vão me perguntar, independente se vão me dar dinheiro ou não, eu tenho que saber, se me dessem hoje 1 milhão,
Onde que eu colocaria esse dinheiro? Ai, ganhei o dinheiro. Mas tá, onde você vai alocar? Eles querem saber? Você tem que saber. Ó, se hoje entrasse, daqui quanto tempo você usaria esse dinheiro? Para quê? Ah, é para o comercial, para contratar pessoas, é para mudar de ambiente. Você tem que saber, porque senão você não sabe para onde você está indo. E como que vão te dar recurso se você não sabe para onde você vai? E às vezes a gente quer recurso sem saber para onde a gente vai. E isso pode ser relacionado a salário, venda. Então, tudo que é desafiante faz você configurar o seu modus operandi. Por isso que nós, como seres humanos, precisamos de desafios. Por mais que doa, só dói porque você está longe. Ah, eu não sei mexer com o computador. É porque você está longe do computador. Tudo que não é familiar dói. Tá longe, não faz parte. Ah, eu não sei marketing, porque você tá longe. Ah, eu não sei redes sociais, porque você tá longe. Ah, eu não sei sobre gestão empresarial, porque você tá longe. Se aproxima daquilo. Eu conversando essa semana com uma pessoa que ela estava respondendo a nossa pesquisa. Ela falou, a gestão é difícil. Eu falei, é realmente difícil. Se você não se aproxima, tudo fica difícil quando você não tá perto. Tudo fica difícil quando você não se aproxima, porque não é familiar, você não está vivendo aquilo, você não está aberto a viver aquilo. A França, às vezes, para alguém aqui, está muito longe, por quê? Você não se aproximou dela. Às vezes, seu país é a Itália, às vezes é a Argentina, às vezes pode ser qualquer lugar. Está longe porque você não se aproximou. Exemplo de modus operandi. Eu vou chamar alguém para conversar aqui também, porque esse assunto é bem legalzinho. Modus operandi no reino animal. Existe uma informação que é o seguinte. Existe como a ressonância, ela existe naturalmente no meio, até porque o próprio planeta, ele é um campo magnético ativado. E todos os lugares da Terra têm a sua assinatura magnética. É isso que faz alguns animais voltarem. Quando eles nascem num lugar, vão para outros lugares, eles voltam para esse lugar para continuar o processo e próximo ciclo. Porque na Terra existe assinaturas magnéticas. Ah, eu nunca ouvi falar sobre isso. Entra na Netflix e começa a assistir os documentários sobre os planetas, que você vai aprender bastante sobre o próprio planeta que você vive, que é muito legal. E em nós, esse modelo também existe. O coração, ele é uma bomba magnética. Então, ele bate, ele faz energia circular. O seu coração está batendo aí? Porque se estiver batendo, você está vivo. Você está vivo, você está igual à Terra. Você tem sua assinatura magnética. Os seus pensamentos têm impulsos elétricos, né? Impulso elétrico também. A gente está me ouvindo porque está sendo gerado onda. Então, existe todo um processo acontecendo agora, né? Biologicamente falando. Mas tem muita física acontecendo nesse momento. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque no reino animal existe a comunicação entre espécies sem essa espécie estarem próximas. Então, existe uma comunicação que se chama comunicação morfogenética, se eu não me engano, que é, por exemplo, como que os macacos de tal ilha têm os mesmos comportamentos dos macacos da outra ilha, mas eles nunca se viram. Porque na natureza existe uma comunicação por ondas. E a gente capta, né? O nosso cérebro capta isso. E aí tem um documentário que chama Filhotes Selvagens. Eu vi isso hoje cedo no TikTok. Eu não tô abrindo o TikTok logo de manhã. Eu gosto de ver coisas no TikTok, porque TikTok não é só dança. E se você acha que é só dança, é porque você não tá com a mente aberta para ver o que a nova geração tá fazendo. Tem muita coisa interessante lá e muita gente inteligente usando a rede para passar comunicação. Aí teve uma psicóloga que ela estava falando dessa parte do documentário. Eu comecei a assistir hoje, inclusive. Que tem um filhote, por exemplo. Ele perdeu a mãe. E aí, ele é filhote. E aí você percebe, o documentário está mostrando isso, né, desse cenário, que o quanto, por ele não ter quem protegia ele teve que mudar o modus operandi dele. Por quê? Ele perdeu a mãe e as outras macacas não eram mãe deles. E no reino animal, o bicho pega, né, gente? A gente acha assim, a gente todo,
mimizento, mas no reino animal, meu filho, as coisas é bem mais selvagem. Então a outra mãe não cuidava dele, ele tinha que se virar, então ele tinha que buscar as coisinhas dele. Então ele ia observando o bando e ele ia reproduzindo os sonhos. Só que desde cedo ele percebeu que ele não era cuidado. E por ele não ter quem cuidasse dele, ele era sempre alerta. Então ele estava sempre olhando para as coisas que poderiam ameaçá-lo, né? Então ele não tinha relaxamento, ele estava no modus operandi fuga e ataque, né? Então assim, ó, eu ataco, eu fujo, eu tenho que ficar alerta. E aí vai mostrando esse cenário dele, né? O quanto que ele ia observando os outros macaquinhos sendo cuidado. E quando você é sozinho num bando, né? Você tem muito mais probabilidade de ser atacado. Então a sua vida tem muito mais risco. Isso faz com que ele fique mais arisco, né? Porque ele teve que fazer o ajuste do modus operandi dele no ambiente. E teve um dado momento, né? Ela conta lá, ela vai contando mais coisas do lado da psicologia, né? Porque você fala, os macacos. Não, isso acontece com criança humana. As crianças que não têm proteção dos pais, mesmo os pais estando vivos, porque tem gente que é bruto mesmo, né? Não deu amor, não tem, a criança ela fica solta, ela se expõe inclusive a situações que ela quer, ela sempre está em busca do cuidado. Então, o mamífero, onde eu falei também sobre o cérebro trino, né? O mamífero, ele sempre vai em busca de ser cuidado, até que ele possa cuidar, né? E quando ele não recebe isso, o modus operandi dele fica configurado como autodefensor. Então, muitas vezes, é o que gera ataque, inclusive, de adultos à criança. Então, existem situações que você fala, gente, por que um adulto fez isso com uma criança? Abuso infantil, agressividade. Porque, na verdade, está atacando a criança que existia dentro dele. E aí você fala, nossa, é muito doido, é muito doido. Assista também, tem uma série na Netflix, na Netflix, que é, agora não vou lembrar o nome, hein? Que é ele investigava, nossa, fugiu o nome, mas ele investiga todos os crimes que aconteciam, e ele olhava para a parte humana, e sempre ele buscava uma criança ferida. Todos os crimes que os adultos cometiam é porque a criança interior dele foi ferida. Então, querendo ou não, ele não trabalhou aquilo, ele não ressignificou aquilo, ele levou essa mágoa para a fase adulta. E aí essas pessoas, elas acabam reproduzindo. Porque aí, gente, tem que ver o que acontece na natureza, porque é muito doido. Então, se é um processo que é replicável, é um modus operandi da nossa cultura. Então, é possível que pessoas, existe probabilidade, né, que não tiveram cuidado na infância, ele desenvolva algum tipo de patologia no social, né? Então, assim, muita coisa. O nome da série do macaquinho é Filhotes Selvagens. Deixa eu pegar aqui que eu tô assistindo ele agora. Filhotes Selvagens. Aí tem diversas. Aí tem da Foquinha. Ai, gente, escorre meu coração, da Foquinha. É a história dos filhotes no reino animal. É muito doido, tá? E um dos episódios é do macaquinho, tá? Chama Filhotes Selvagens. E eu acho que. Deixa eu pegar o nome. Não é criminalista. Série. Não é criminalista, mas é alguma coisa. Não é Sherlock Holmes. Ai, meu Deus, fugiu o nome, porque é duro falar alguma coisa e não dar referência, né? Ele investigava crimes. Sabe quem é atriz? Não vou lembrar. Não vou lembrar, gente. Que chato. Ele investigava, peraí, investigação criminológica. Vamos ver aqui. Filme. Ai, que saco. É tipo CSI, mas é antigo. Mas não é CSI. Daqui a pouco surge. Ele era tipo cientista forense. Ai. Cientista forense série. Não.
Se alguém lembrar, coloca aí. Era... Ai, não vou lembrar, que não é um nome específico, mas enfim. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Então, voltando aqui ao assunto. Modus operandi. Então, para quem é bom de observar o ser humano, você sempre vai observar padrões. Então, aquele microexpressões também, quando a pessoa fica muito boa em microexpressões, ele consegue ver como aquela pessoa está agindo no mundo. Gente, pela gramática, eu tô desenvolvendo, não falar que eu desenvolvi. Eu acho que é o mentalista, viu, Camila? Isso mesmo. Deixa eu ver se é. Mentalista. Não, não é o mentalista, mas é semelhante. É porque ele é antigo. Mas é semelhante ao mentalista, porque ele observa microexpressões, né? Mas, gente do céu, que feio. Vou lembrar da atriz, peraí. A atriz, ela participou... Atriz criança. Putz, essa atriz, ela é muito boa, mas ela já tá grande. Atriz criança... Carlota... Não vou lembrar, daqui a pouco vem. Enfim, tá vendo? Olha, buscar na mente, olha, sinais da idade, né? Enfim, gente, então o modus operandi, voltando. Então, um bom investigador, ele sempre vai ver modus operandi. Também no TikTok tem vários canais e tem gente que trabalha na parte de quando a pessoa morre. Nossa, eu tô esquecendo as coisas hoje. Quando a pessoa morre, aí ela vai pro necrotério, né? E tem pessoas que têm canal no TikTok que eles mostram o dia a dia deles. Eles não mostram os corpos, mas eles contam as histórias. Tem médicos que contam as histórias do que eles passam, né? E você percebe que todos eles sempre falam que assim, por exemplo, assassinatos. Essa pessoa do canal fala assim, ó, o ambiente, ele fala, o corpo, ele fala como ele morreu, porque a pessoa sabe observar. Ultimamente está acontecendo comigo, eu tô estudando muito gramática, e a gramática, porque eu já tive um gap muito grande com isso, tá? Então eu tinha um modus operandi de um jeito, agora eu tô mudando o modus operandi em relação à gramática. Por escrever, por ler, eu nunca prestei atenção nisso. Então eu falei, eu passei pelo colegial ignorante em gramática. Foi passando mesmo, os professores foram passando. Porque no dia a dia, na hora do vamos ver, eu cometia muitos erros por não observar, né? E eu comecei a estudar. E, gente, pasmem, a gramática, o português ele é muito rico. O português ele é lindo. Aliás, os primeiros navegadores portugueses, eles tinham que ter um nível de conhecimento e network muito grande. Por quê? Numa época que a gente não tinha internet. É O Alienista, obrigado, Camila. O Alienista, gente, assistam O Alienista observando como ele observa o outro. Então, todo incidente, todo crime que acontecia no Alienista, ele sempre olhava para a criança que existia dentro daquele assassino. Então, e aí você conseguia ver todos os traumas e bloqueios que levou aquela pessoa a se tornar aquilo. E por que é importante quem trabalha com pessoas, você se autoconhecer? Porque, gente, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Então, quanto mais você souber ler a você. Então, onde que eu começo a observar meu modus operandi, isso é no seu dia a dia. Como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. Então, quando o cliente, eu acho que tem, eu não sei se a Lili entrou aí, a Lili acabou de entrar no Marketing Hunt. Então, por exemplo, se ela faz alguma coisa lá que eu falo, não tá alinhado com a gente combinou, eu vou lá e dou uma puxadinha de orelha. Por quê? Porque o começo do aprender, ele precisa ser monitorado da forma correta. Tem quem amaia-risco, não gosta nem de ser chamado a atenção. Vai aprender errado, vai ficar no modus operandi de fazer errado. Uma coisa do dia a dia, se você aprende errado a não dar seta, você aprende a dirigir não dando seta. E aí você pode causar um acidente, você pode fazer várias coisas, porque no seu modus operandi do aprendizado em si, não teve a configuração correta. Então, o começo de aprender as coisas é muito importante. O começo da vida é muito importante.
Porque senão depois você leva isso para partes automáticas, como hábito, paradigmas, crenças, e aí o seu modus operandi fica dessa forma. Corrigir sempre dá muito mais trabalho, tá, gente? É igual reforma em casa, dá muito mais bagunça. Então, quem é adulto e tem negócio, você está em processo de correção de muita coisa que aconteceu na sua infância. Simples assim. Só que se você não tiver um processo que te ajuda a olhar para frente, independente de onde você tiver que corrigir, você vai perder muita energia, porque você não vai enxergar o que precisa ser feito, né? Então, eu sempre vou defender o marketing hunt, tá, gente? Quem tá aí, porque é o que salva muitos negócios, é o que vai salvar muitos negócios, é o que vai salvar muitas vidas, porque as pessoas não têm o hábito de criar processo, não têm hábito de planejar, não têm hábito de fazer sistematizado. E se você não tem, o que é que você tá perdendo por não ter? Você nem sabe. Porque você nunca mediu, você nunca teve o contraste. Quando você tiver o contraste, você vai falar, se eu soubesse disso antes, teria economizado muito. Mas nada tira a sua experiência. Por quê? Todo adulto foi uma criança. E toda criança traz os seus BOzinhos para a fase adulta. Então, assim como eu tive que comprar uma Barbie para ressignificar essa questão financeira aí, porque para mim, quem tinha Barbie era rico, né? E como eu disse no começo da live, a minha avó trabalhou na casa nada menos, nada mais do que do Chororó, que é o pai da Sandy e do Júnior. E qual era o quarto que eu via quando eu era criança? Da Sandy. E aí eu olhava pro meu quarto, contraste, quarto de rico, quarto de pobre. Logo, quem era pobre? Joe, né? E aí eu levei isso, da minha criança interior levou isso por muito tempo e ainda leva. Então vira e mexe eu tenho, peraí, o que um rico faria? Aí você fala, sério, por que você está falando de riqueza? Porque, gente, a gente vive num mundo capitalista. Se você não focar em ganhar dinheiro com aquilo que você faz e fazer os ajustes que precisam ser feitos para que melhore o seu valor para o mercado, melhore você como empreendedor, você está empreendendo para quê? Para pagar conta? Eu não. Hoje a gente pode estar pagando conta porque ainda não está configurado o suficiente para ajustes, são várias pecinhas. Mas uma hora a gente tem que prosperar, né? E a prosperidade, ela tá pedindo que você faça os ajustes de conduta para você vibrar naquilo. Então, vira e mexe, eu pergunto, isso aqui é uma atitude de quem tá no nível de prosperidade? Não. Ou, isso, putz, isso aqui tá. E aí você fala, putz, meu, eu não sei o que é ser rico. Você já parou pra pensar nisso? Que às vezes a gente não sabe aquilo que a gente quer se tornar porque a gente não tem referência. Como você pode chegar lá se você não tiver referência? É muito doido. Então a vida sempre vai trazer algo para você sim se comparar. Só que quem tiver bloqueado vai ver essa comparação como complexo de inferioridade. Quem tiver preparado, se preparando para crescer, vai ver isso como a oportunidade do contraste. Então você tem um lado e existe o outro. O que você quer? Putz, o que eu faço para estar ali? O que eu faço para conseguir isso? Hoje a gente está na fase de tipo, tá, eu tenho que vender e tem que entrar X clientes por mês, um exemplo, tá? Para a gente alcançar tal patamar. O que você tem que fazer para alcançar aquilo? Aí hoje, lógico, eu tenho um sistema de gestão que vai me ajudar a organizar esse planejamento. Mas a estratégia, gente, é de cada negócio, é de cada indivíduo. Aí você monta o plano, você estuda o plano, você pratica o plano. PDCA, planejar, executar, medir e melhorar. E aí você volta e vai fazendo os ajustes, vai medindo para ver se está alcançando o resultado e vai enxergando aonde tem que melhorar. O gap tá aqui, putz, então tem que mexer nisso. Então empreender é você ser um cientista. Só que se você não tem uma base para você poder medir essas coisas, fica muito mais difícil. Eu sei que tem mães empreendedoras que devem estar falando, mas Sueli, eu já cuido da casa, já cuido de filho, como é que eu vou? Meu filho, às vezes a gente tem que fazer além para poder minimizar lá na frente. Porque o seu modus operandi de agora impede de você estar no próximo nível depois. Não tem os benditos que ganham na Mega Sena e ganham milhões. Porque ele estava ali no modus operandi, uma hora talvez eles acertariam. E tem gente que passa a vida inteira tentando acertar, né? Mas vamos imaginar que teve os que bendito que acertou. Aí eles ganham dinheiro.
Qual o modus operandi dele? De riqueza ou de pobreza? O modus operandi dele era de jogo. Então, quando o dinheiro vem, eles continuam jogando com a vida. E aí eles perdem tudo. Por quê? Dados. A maioria das pessoas se tornam milionários, não continuam milionários depois de um tempo, porque eles torram o dinheiro. Então, o modus operandi dele sempre foi perder. A partir do momento que ele ganha, ele vai continuar no modus operandi de perda. Então, o ideal era, ok, eu vou fazer isso. Assim que eu tiver, assim que eu alcançar, o que eu preciso fazer para usufruir disso? Tem gente que primeiro espera ganhar, aí depois, mas não tem modus operandi para manter. É dose. Nos negócios a gente vê isso direto. Quanta gente tá indo pro digital, porque tem um monte de não sei o que lá digital, o cara falando não sei o que lá no digital, e a pessoa tá motivada porque o cara tá falando, aí a pessoa ela não se preparou para ter aquilo, ela não tem fundação para ter aquilo, mas ela tá ouvindo quem tá falando. E ela vai atrás de quem tá falando. Só que quando você olha pro contexto, você fala, ó, aquela pessoa tá errada? Não. Você que deveria analisar se estava hábil para esse nível. Porque senão você tem que vir construindo para alcançar aquele nível. Senão você não alcança. E quando alcançar, se for rápido, vira aquele músico de uma música só, ou artista de uma música só, que é conhecido por uma música só. Ninguém sabe mais nenhuma música dele, só aquela lá, porque ele foi conhecido por aquela, ele ganhou dinheiro por aquela e acabou, né? Então, gente, modus operandi, para não ficar um negócio também tão, né, tão negativo, porque tem a parte positiva, né? Modus operandi é simplesmente como você vive no mundo. Como você vive no mundo. Então, comece a se observar. Peraí. Primeira coisa, você definiu suas metas desse ano? Definir. Olhe para suas metas e fala, o que eu preciso fazer para estar mais próximo desta situação que eu defini? Aqui, um exemplo na minha. A minha meta tá bem aqui, ó. Fica na minha gestão à vista. E aí, vira e mexe, porque nem sempre a gente tem as respostas de tudo. Por quê? Eu nunca estive lá. É algo que eu quero alcançar em alguma situação daquela. Então, pelo menos eu tenho que buscar informação. Isso é o primeiro elemento do comportamento empreendedor. Então, vou dar um exemplo aqui prático, tá? Por exemplo, tem ali a mala, eu preciso melhorar meu kit de viagem, porque por conta de outras metas, eu quero melhorar. Eu tenho uma mala, mas eu quero uma outra. O que eu posso fazer para ficar mais próximo daquilo? Ir aonde eu pretendo comprar, ver modelo, já ver preço e já estipular, tá? Para comprar eu preciso de XY. Janeiro, fevereiro, de repente, pá, vou definir que em março eu vou comprar. Ou então eu vou guardar o dinheiro da entrada, um exemplo, tá? E aí isso já se torna viável, porque eu já sei onde eu vou comprar, quanto provavelmente eu estou disposta a pagar e quando, por conta da gestão, eu consigo ter ideia de quando mais ou menos eu vou poder investir. Às vezes, pelo fato, e eu tenho que saber a ordem de prioridade, por quê? Comprar hoje, agora, não é prioridade, mas daqui 2 meses, 3 meses é, porque tem coisas que vai vir antes. E eu tenho uma, então na pior situação eu tenho uma, depois Kaizen, que a mala já é um Kaizen, é uma melhoria de algo que eu já tenho. Se eu não tivesse, ela já seria prioridade, porque olha, eu não tenho, acontecendo, eu preciso ir, para não ser muito fobado, né? Então eu consigo planejar as coisas no tempo, e uma vez que você planeja no tempo, muitas vezes aquilo vai acontecer antes do que você imaginava. O ano passado, eu defini um planejamento estratégico para 1 ano. Em 3 meses ele aconteceu. Porque eu tinha recurso, a maioria das coisas tinha a ver com investimento, e eu tinha recurso para tirar do papel. De 1 ano, eu fiz em 3 meses. Deu 3 meses, eu tive que fazer outro. Aí eu falei, mas peraí. E aí, assim, eram coisas que eu tinha que resolver, foram resolvidas. E aí eu fui percebendo que eu também não estava definindo coisas que me levassem além. Então me ajudou a olhar um pouquinho mais adiante, né? Então é isso, gente. Nossa live vai terminar agora. Eu acho que eu falei muito, deu aqui, ó, vai terminar. Então eu vou terminar. E quem quiser falar comigo depois, eu vou mandar mensagem, só ver quem tá ao vivo. Camila, vou fechar, senão eu vou perder a live. Falei demais. Tchau, tchau.